Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, estamos de volta novamente, para dar prosseguimento ao nosso livro, à nossa leitura do Libertação. Um abraço forte, muito especial aos nossos amigos, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Esse livro lindo, foi nos deixado como herança, como um legado, por André Luiz e o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6. Eu só vou dar uma lembradinha no item do capítulo 5, na segunda parte, foram aquelas operações seletivas. O grupo chegou no castelo onde foi feito, onde ele se encontrou com Gregório, e o Gregório encaminhou ele para essa tipo de julgamento, uma seleção que eles fizeram. Então nós vamos ler os 6, observações e novidades. Aí assim, André Luiz nos relata: de volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. Certo? Devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas. Mas, em verdade, ainda aí nos achávamos em autêntico pardieiro. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas, através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. O instrutor, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo que se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Embora eles não fizeram nenhum comentário na seleção, eles foram liberados muito tranquilos, sem sofrer nenhuma pena, nada, mas eles estavam sendo vigiados, Vamos prosseguir. Aproximamo-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. Os diálogos e entendimentos surpreendiam, quase todos se referiam à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios, que revestiam a personalidade de conversadores através das cores de variação típica. Dirigi-me a Gúbio, buscando-lhe oportuno esclarecimento. Não medistes ainda, respondeu o prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados a determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Vejam só quantas pessoas encarnadas estão, num sono, em busca em contato com as trevas, dessa cidade tão danada, uma delas que nós estamos lendo o exemplo,
Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sobre a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreciam as criaturas. Elas são atraídas e ali, né, eles vão colocando crimes, né, situações, envenenamento vibratório, né? Vejam só. De alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso intercessante das civilizações. Pensamentos mais altos clareavam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele, e a maneira da semente de mostarda, que se liberta dos envoltórios inferiores, medrará e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Assim nós temos que ir indo, né? Nesse crescimento. Veja só que ele colocou aqui que o reino divino nascerá a maneira de semente de um grão de mostarda, que é uma coisinha bem picurruchinha, o grão de mostarda, né? Mas vamos continuar. Que temerária concepção a de um paraíso fácil. Gúbio, percebendo a minha posição mental, e falou em socorro de minhas próprias reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Formidando-nos, atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Assim como ocorre a árvore que se radica no solo, guarda ele raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos da matéria mais leve, quando o vegetal se alonga no ar, e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore temos raiz, copa e seiva por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem vemos corpo denso da carne, organização perispirítica, em tipo de matéria mais rarefeita, e mente, representando 3 expressões distintas de base vital, como vistas aos mesmos fins. Segundo, observamos, o homem exige para sustentar-se no quadro evolucionário segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas de vida psíquica que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial, para a maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, nessa cidade, tínhamos a princípio o autêntico império de vidas primitivas, que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Entrincheiraram-se nesses sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa. Que lástima, né? E exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas ainda subhumanas. Não obstante,
atender a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses. Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios nos oprimidos de agora. E estejamos convictos de que, apesar de blasonarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção, atento ao princípio que determina tenha cada assembleia o governo que merece. As afinidades atraídas, né? É isso aí. Mas eles vão, né? Com o tempo, cada um vai tendo o seu despertar, né? Porque a providência não desampara ninguém. Vamos lá. O instrutor confiou-se à pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Olha só que vai ter uma lição aqui, né? Notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal. Está desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido, e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espizinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando ser nosso instrumento na fábrica. Vejam, meus amados irmãos, que exemplo. Às vezes a gente quer fazer um trabalho espiritual e às vezes é tão difícil, né? Até uma leitura, muitas vezes, a gente está fazendo, até a leitura do Evangelho sozinha, e a gente é desviada, não sabe como. Está aí. E quanto mais a gente se dedica ao bem, o assédio é grande. Porque aonde acende uma luzinha, né? As trevas vão tentar apagar essa luz. Olha só que lição isso aqui, né? Elas estavam tramando a desencarnada, né? Tendo acesso à encarnada, tramando alguma coisa, vejam só. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, obtemperou a outra, intempestiva, você sabe que não podemos fazer milagres, e não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados, que a pretexto de fé religiosa se arvorem ditadoras de salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu, de mim mesma, tenho duras lições por retribuir. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa. Cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará por fim, e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Exatamente, né? É isso aí, a vida. Ela tá nas trevas, mas ela está completamente certa.
A vida é aquilo que fazemos dela, né? Ela, a entidade, ainda continua, mesmo desencarnada, com aquele ódio, tentando ainda, né, fazer um trabalhinho com as pessoas, né, buscando talvez coisas do passado deles, né, com ela. Mas vejam só, né, que coisa bem intensa isso aí. Boca aberto com o que me dera a perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Vejam só. Enderecei o olhar interrogativo ao nosso orientador, que, após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso: a obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida, oscilando entre o crer e o não crer. Não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. E face da incerteza íntima em que lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga, para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á para isso em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas incipientes periclitarão. Ora, que judiaria, né? Vejam como é que acontecem as coisas. Por isso que nós temos que estar atentos. A obsessão ferrenha, né? Para tirar ele fora de uma situação de alta elevação, né? Para que ela possa dominar a situação. Então, meus amados, terminamos aqui a primeira parte do 6º capítulo. Continue acessando os nossos trabalhos, são lindos, do nosso canal, né? Continue divulgando o nosso trabalho, assistam às nossas reflexões toda manhã, as nossas palestras, né? Todos os dias às 19 horas. Até a próxima, um grande abraço e que Deus continue nos dando muita força nessa caminhada. Que assim seja. Até a próxima, amados. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.